Sejam todos muito bem-vindos ao Milhas 360, o seu canal de milhas aéreas. E hoje eu, Marco César, especialista em milhas aéreas, vim trazer para vocês uma nova versão do nosso glossário do mercado de milhas. Nós fizemos um vídeo bem no início do canal, já trazendo um glossário naquele momento, só que a gente deu uma incrementada, Inclusive a gente deu uma implementada, a gente só falava da definição dos termos, e agora a gente deu uma melhorada nisso, colocando conceitos, um exemplo, de que forma você pode aplicar aquele conceito. Então, ficou muito mais completo, inclusive incluímos palavras novas, e vamos trazer para vocês. Vai ser um vídeo dividido em 3 partes, obviamente é um vídeo para iniciante, quem já está aí acompanhando o mercado de milhas, pode ser que não faça muito sentido, mas como a gente tem diversos públicos aqui no nosso canal, é importante a gente também trazer esse material mais básico, porque a gente procura sempre subir o nível de todo mundo, Então a gente também puxa a mão de quem está lá embaixo para aos pouquinhos ir subindo nessa trajetória do mercado de milhas, que todos nós já passamos. Então, vou compartilhar aqui a minha tela. Vamos lá. Vamos começar pelos termos básicos, Obviamente, depois a gente vai ter o intermediário e os avançados. Então, esse vídeo aqui é sobre os termos básicos e a gente vai começar aqui pela definição de pontos, O que são pontos, São créditos acumulados em programas de fidelidades vinculados a bancos e cartões de crédito, como Livelo, que tem o Bradesco e o Banco do Brasil por trás, o Esfera, que tem o Santander, o Atomos, que tem o C6, o antigo IUP, que tem o Itaú, E diferente das milhas, os pontos são flexíveis, Você decide em qual companhia aérea quer transferir e pode trocar por produtos e cashback. Então, assim, basicamente os pontos é para onde os cartões que pontuam depositam os pontos de acordo com os seus gastos na fatura, certo? Cada banco que tem cartão que pontua tem o seu programa de fidelidade vinculado a esse banco. Então, a gente tem a Livelo, que tem o Bradesco e o Banco do Brasil, o Esfera é vinculado ao Santander, o Atomos. Então, cada banco que tem cartão que pontua vai ter necessariamente o seu clube de milhas, certo? Qual o contexto aqui de pontos, Pontos bancários são a moeda mais versátil do mercado de milhas. Quem acumula pontos tem liberdade de esperar a melhor promoção de transferência antes de converter, e isso faz toda a diferença no final da viagem, Ou seja, deixa eu até complementar aqui, converter em milhas. Uma vez que a gente está com os pontos, dentro da linha do clube de fidelidade do banco, geralmente ele traz as possibilidades de transferir para diversas companhias aéreas. Então, diferente de quando a gente tem lá já as milhas, dentro da companhia aérea, quando eu tenho ali no clube de pontos ainda, Livelo, Esfera, eu tenho essa flexibilidade. Uma vez que eu transfira, não tem volta, e aí eu tenho que utilizar aquelas milhas para emitir passagens, ou outro serviço daquela companhia aérea. Então, um exemplo, você acumulou 50 mil pontos Livelo no cartão Bradesco. Apareceu um bônus de 100% para Smiles, o seu 50 mil pontos vão virar 100 mil milhas, Então, isso aqui já é o suficiente para você ir de São Paulo para a Europa. Uma dica prática, nunca transfira pontos bancários sem bônus, Isso aqui é uma coisa que eu martelo muito com meus clientes de gestão, que é justamente a gente só transferir em períodos de bonificação, A gente só transfere sem bonificação em situações emergenciais. Às vezes a gente precisa complementar uma passagem, Tá ali faltando 10 mil, 15 mil milhas, e aí a gente transfere um para um só para complementar, em situações bem pontuais, mas a grosso modo a gente só transfere quando a gente tem bonificação, Então, cada companhia tem o seu padrão e a gente sempre procura esperar essas janelas para transferir os pontos em milhas, Então, acumule com paciência e espere o momento certo, que é a medida mais sensata a fazer. Milhas, O que são milhas, É a unidade dos programas de fidelidade das companhias aéreas. Então,
Quando eu pego uns pontos e transfiro para companhias aéreas, esses pontos se transformaram em milhas, né? Nada mais é pontos e milhas, assim, em termos práticos, é a mesma coisa, né? Só que o que muda, né, para facilitar aqui a nossa explicação, é que a gente sempre chama de milhas quando está na companhia aérea e chama de pontos quando está no clube de pontos, né? Como Livelo Esfera. Quando está no clube de milhas, Miles, Latam PES ou Azul Fidelidade, a gente já chama esses pontos de milhas, né? Então, TAP, Smile Go, Iberia Plus, todos eles são programas de fidelidades de companhias aéreas, né? Assim como os bancos têm os seus programas de fidelidade, as companhias aéreas também precisam de um programa de fidelidade, que é para onde, por exemplo, quando você for viajar, né, com aquela companhia aérea, você ganha uma parte daquela viagem em milhas. Então, para você ganhar essas milhas, você precisa ter o cadastro nos clubes de fidelidade de cada uma delas, certo? E as milhas servem para emitir passagens aéreas, fazer upgrade de classe ou trocar por produtos, que quase nunca compensa. Contexto: uma vez transferida do banco para a companhia aérea, as milhas ficam presas naquele programa. Não tem como voltar atrás, por isso a decisão de quando e para onde transferir é bem estratégica, né? Então, assim, não adianta eu aproveitar, tá tendo promoção de 100% para Smiles, vou jogar tudo lá, sendo que o voo que mais lhe atende é da Azul. Então, você às vezes está pagando muito mais caro numa passagem que se você transferisse para a Azul, estaria fazendo mais bom uso, né, das milhas, né? Você poderia viajar muito mais com aquela mesma quantidade. Aqui a gente traz um exemplo prático, né? Com 85 mil milhas Smiles, você emite São Paulo, Miami, que custaria em torno de R$ 4.500 em dinheiro. Isso representa um retorno de 0,053 por milha, um excelente negócio, né? A dica prática, aquele traz o valor de milha, é sempre bom a gente transferir, a gente dividir pelo milheiro, né? Vamos calcular aqui, 4.500 dividido por 85. Sai a R$ 52,00 um milheiro. Então, aqui para emitir essa passagem está muito bom. Está pagando bem caro no valor da milha. Dica prática: usar milhas em voos internacionais e classes executivas, onde o bilhete em dinheiro é mais caro, tem melhores retornos, né? Então, obviamente, quando a gente utiliza, né, para voos internacionais, onde as passagens é 2, 3, 5, 10 mil reais, né? Aquele valor, né, de diferença do seu custo das milhas para a passagem fica muito mais largo, porque você vai utilizar muito mais milhas, né? Por exemplo, eu vou utilizando 85 mil milhas, né? Smiles. Por exemplo, se eu comprei a R$10, né? Vai sair essa passagem tá até 85, deixa eu calcular aqui. 85 vezes 20. 1.700. 85, se o meu milheiro, né, tivesse a R$15, por exemplo, seria 1.275 o custo dessa passagem, em vez de 4.500. Então, é uma economia muito grande, né? Então, imagine você, dentro do Brasil, a gente gasta ali 20, 30 mil milhas, né? Só que a partir do momento que a gente está usando 85, então, a nossa economia já aumenta exponencialmente, quer dizer, proporcionalmente também. Milheiro, né? O que é um milheiro? É um bloco de 1.000 milhas ou pontos, né? É a unidade padrão de precificação do mercado. Quando alguém diz, estou vendendo a R$22, quer dizer que significa que R$22 para cada 1.000 milhas. Milheiro também é o apelido carinhoso de quem trabalha profissionalmente com compra e venda de milhas. Então, a galera que vende milhas em balcão, que trabalha com trade de milhas ainda hoje, são chamados de milheiros, né? Contexto: todo o comércio de milhas gira em torno do preço do milheiro. Saber o preço médio de compra e venda de cada programa é fundamental para lucrar ou economizar. Exemplo: você compra 100 milheiros, né? Ou seja, 100 mil milhas, Smiles a R$18 cada, você vai pagar R$1.800, né? Para comprar isso aqui. Vendendo a 23 cada, você vai vender a 2.300, né?
você teve um lucro aqui de R$500, ou seja, 27%, né, nessa transação. Então, os milheiros trabalham dessa forma, comprando barato a milha e vendendo um pouco mais caro. É mais ou menos o que a gente faz também na agência, né? Só que a agência geralmente não foca muito em acumular muitas milhas. Geralmente a gente compra em balcão de milhas, que já é outra coisa. Dica prática: cada companhia tem seu preço de base de milheiro. Foque sempre em comprar abaixo disso, né? Então, o ideal abaixo do quê? Você tem que saber o preço de cada companhia aérea, né? Então, grupos de Telegram e fórum com melhores destinos, né, que é um excelente site, está sempre atualizando ali, né, os preços das milhas. Você fica por dentro de quanto é que está custando o milheiro e se está valendo a pena uma determinada promoção ou não de compra de pontos ou milhas, né? Cashback, né? É o quê? O dinheiro devolvido ao consumidor após as compras, oferecendo por plataformas como Melius, AME Digital e até pelos próprios cartões de crédito, né? A XP mesmo tem o sistema de cashback. É o principal concorrente das milhas, já que muitos cartões obrigam o cliente a escolher entre acumular pontos ou receber dinheiro de volta. O contexto, né? O cashback parece simples e direto, de fato mas na prática as milhas quase sempre rendem mais quando bem utilizadas, especialmente com transferências bonificadas, né? A gente traz um exemplo aqui, né? Uma compra de R$5.000 com 3% de cashback, que é bem raro você ter hoje, só tem a Amazon tem um cartão que dá 3% e 5%, né? Ou seja, uma compra de 5.000 você teria 150 de volta, né? Os mesmos 5.000 no cartão que pontua 2 pontos por real, que é um cartão básico, né? Geram 10.000 pontos, né? Com bônus de 80% viram 18.000 milhas, equivalendo a R$360 em passagens. Então, veja só, 150. Obviamente, isso aqui é a mesma lógica de investimentos, né? Para você, quando você coloca numa poupança, em uma aplicação em CDB, que é bem prático ali, você só escolhe ali o que está rendendo mais e joga, obviamente o seu lucro, né, vai ser menor do que uma pessoa que estuda o mercado, que sabe quais são as ações, quais são os investimentos que tem uma rentabilidade muito mais agressiva, né, vai tirar muito mais proveito disso, né? Então a mesma coisa funciona, né, na questão de cashback e milhas, né? Você tem que conhecer o mercado de milhas, então é um pouco mais trabalhoso, termina muita gente optando pelo cashback porque é uma coisa prática ali, está vendo ali o retorno de forma imediata ali de desconto na fatura dele, e muitos preferem esse caminho mais simples e rápido. Dica prática: se o cashback do seu cartão for menor que 2%, que é a grande maioria, a maioria dá 1,5%, quase sempre vale mais acumular pontos, né? Cashback só ganha quando você não tem paciência ou disciplina para usar milhas estrategicamente, né? Então, assim, galera idosa, o pessoal que não tem saco de estudar milhas, então não deixa de ser um ganho, mas é um ganho bem menor do que quem acumula pontos e milhas, né? O USD, né? O que é o USD, né? A gente vê muito em cotação, né? Principalmente em passagens em operadoras. Quando você pede uma cotação da agência, muitos produtos são vendidos em dólar e geralmente eles colocam essa abreviação, né? Que é a abreviação do dólar americano, né? Então, moeda de referência para emissões internacionais e comparação de custos entre programas. Tabelas de programas estrangeiros, como Iberia Plus e TAP e American Airlines, usam dólar como base em suas tarifas, né? Então, grande parte das companhias estrangeiras utilizam, principalmente para a gente pagar as tarifas, as taxas de embarque, pagamos em dólar, né? Ontem mesmo eu comprei mala para um cliente que está viajando pelo United, né? Apesar de a gente ter comprado a passagem em real, quando a gente foi comprar mala, só vendia em dólar. Então, a gente pagou lá $70 a mala. Exemplo, passagem executiva, Europa pela TAP com 68.000 milhas, mais $350 de taxas, né? Com dólar R$5, as taxas saem a 1.750. Com dólar 5,80 já sobe para 2030. Então, a diferença é R$280, né? Só a diferença ali de 80 centavos. Então, antes de emitir, sempre verifique a cotação do Google, né, como é que está o dólar naquele dia, e momentos de dólar alto, emissões com taxas em reais, né, como Smiles e Latam, podem ser mais vantajosas do que programas estrangeiros, né? Então, de fato, provavelmente quando a gente pega uma taxa muito alta de aeroportuária, né,
somente voltando da Europa, às vezes vale mais a pena a gente pagar em companhias nacionais que é precificado em real e às vezes a gente consegue condições melhores do que comprando com as gringas. Programa de fidelidade, né? Qual a definição? Ele é um sistema organizado por companhias aéreas ou bancos para recompensar clientes com pontos ou milhas, né? Cada programa tem suas regras, validade, categoria de status e forma de acúmulos e resgate, né? Qual o contexto? Né? Existem dezenas de programas, mas o mais relevante do Brasil são Smiles, Latam Pés, Tudo Azul, né? Livelo Esfera e Itaú Easy-Up, né? Cada um tem vantagens específicas e se cadastrar em todos é gratuito. Exemplo, Smiles é forte em promoção de passagens domésticas e tem bons clubes. Latam Pés dá acesso a uma tabela fixa vantajosa quando não envolve o Brasil, né? Tudo Azul tem rotas exclusivas no interior do Brasil. Iberia Plus tem sweet spots incríveis para a Europa. Dica prática, cadastre em todos os programas, é grátis, assim você estará preparado para aproveitar qualquer promoção quando surgir, independente da companhia, além de passar a acumular milhas quando você voar por essas companhias na tarifa pagante. Resgate, né? O que é um resgate? Resgate é o ato de trocar milhas por passagens aéreas, diárias de hotel, aluguel de carro ou produtos, né? Quando eu tenho lá minhas milhas, meus pontos e eu troco por um serviço ou um produto. É o momento em que suas milhas se convertem em um valor real, né? A gente passou todo o processo de acumular no cartão, esperar uma compra bonificada, esperar uma passagem com preço interessante para eu comprar. Então, é um ciclo de médio e longo prazo, mercado de milhas, né? Então, eu achei a passagem, pronto, eu faço a missão. A partir do momento que eu fiz o resgate, ali eu já converti minhas milhas em uma passagem, então é o momento em que eu tive, de fato, o benefício, né, concretizado do uso das milhas, né? Nem todo resgate vale a pena, né? Usar 30 mil milhas num produto de 200 é um péssimo negócio. O mesmo saldo pode render uma passagem de R$ 1.500. Saber onde e quando resgatar é a diferença entre o amador e o profissional. E é aqui que o gestor de milhas ajuda demais, né? Os clientes que... tem muito cliente que troca por cafeteira, por panela, né, clássico. E aí, quando a gente mostra os números, eles passam a entender que não vale a pena de forma alguma trocar por produtos, né? Exemplo, 12 mil milhas Smiles resgatam São Paulo-Salvador, né? Isso aqui está meio desatualizado. Hoje dificilmente você consegue isso aqui. Dá em torno de R$800 em dinheiro, né? Então, já trocar 12 mil Smiles por um fone de 150, o resgate da passagem é 5 vezes maior, né? Você está trocando aqui um produto de R$800 por um de 150 aqui, utilizando a mesma quantidade de milhas, né? Regra de ouro, só resgate milhas em passagens aéreas, certo? Ponto. Produtos, gift cards, upgrade de hotel quase sempre rendem muito menos do que 0,02, ou seja, R$20 um milheiro. Para passagens, milhas sempre acima de R$40 um milheiro. Isso aqui é variável. Vou até apagar isso aqui. Faz muito sentido. Cada companhia tem uma regra diferente. Acúmulos, né? O que são acúmulos é toda forma de ganhar pontos ou milhas, gasto com cartão de crédito, voos, né? Quando você voa com a companhia na pagante, você ganha uma parte, né? Cada companhia tem uma regra, tem uma que é pelo valor da tarifa, tem outra que é por distância. A cada milhas percorrida, você vai ganhando uma quantidade de milhas. Compras em portais bonificados, né? Assinatura de clubes, promoções especiais e parcerias com lojas, né? No mercado brasileiro, tem que 70% do acúmulo vem dos cartões de crédito e compras, não de voos, né? Contexto, acumular é a parte ativa do jogo. Quem entende os canais de acúmulo transforma gasto do dia a dia, né? Supermercado, gasolina, contas e milhas que financiam viagens, né? Cartão Esfera Santander, para me dar 2 pontos por real. Uma conta de 3 mil por mês vai gerar 6 mil pontos. Em 12 meses gerou 72 mil pontos. Com 80%, já gerou 129.600 milhas mais, suficiente para ir de São Paulo para a Europa. Então, dica prática, concentre todos os seus gastos no cartão de crédito que mais pontua, pague os boletos e impostos se o cartão permitir, sem taxas extras, que meio que caiu em desuso, hoje já não existe mais, vou até apagar aqui.
Cada gasto fora do cartão é milha perdida. Cara, eu compro tudo no cartão, tudo que dá. Foi quando? Ontem eu fui na escola do meu filho pagar. Cara, quase R$2.000, eu não vou deixar lá de ter esse lucro, né? Eles mandam um boleto lá pra gente pagar pelo boleto, né? Ou por Pix, mas eu vou lá na escola, passo na máquina deles, eles ainda não tem um processo de envio de links, então a gente otimiza da forma que dá, né? Então a gente faz que nem os astecas, né? Vai lá fisicamente, passa na maquininha, mas não deixa ganhar minhas milhas. Eu tenho que pegar meu filho mesmo na escola, sou eu que levo e trago ele, então aproveito a oportunidade para fazer o pagamento, né, com o meu cartão e ganhar minhas milhas. Então, milhas orgânicas, o que são? São as milhas obtidas naturalmente pelo uso cotidiano, voos pagos, gastos do cartão de crédito, compras em portais bonificadas, compras bonificadas, né? Sem investimento adicional em promoção de compra de milha, né? São o salário base do milheiro, né? Não custam nada além do que você já gastaria normalmente e forma a base do saldo. Importante, elas renovam a validade das demais milhas na conta. Geralmente, depende do clube, viu? Essa regra aqui não é até apagar, porque isso aqui não é em todas as companhias, só algumas. Exemplo, voo São Paulo-Nova York na Latam, em classe econômica, gera cerca de 5 a 8 mil milhas, né? Latam PES, independente da tarifa. O seu gasto, e agora com o seu gasto mensal de 4 mil no cartão com 2 pontos por real, vai gerar 8 mil pontos orgânicos por mês. Olha a diferença em um voo, né? Você vai de São Paulo a Nova York, é um voo relativamente caro, né? Você vai pagar aqui R$3.000, 3, 4 mil. E vai gerar isso aqui, 5 a 8 mil milhas, né? Latam. Então, só com o seu cartão você gerou 8 mil pontos, podendo transferir com bonificação, né? Então, o cartão, as milhas de voo é bem pouquinha, né? E o cartão, aí vocês vão perceber mais na frente que o cartão ele representa em torno de 5% dos acúmulos que a gente tem no mercado de milhas, né? Então, se o cartão, né, é 5%, né? As milhas em voos, né, é menos ainda. Dica prática, né? Use milhas orgânicas estrategicamente para renovar a validade do seu saldo atual, né? Em algumas companhias como a Latam, né? Ela é dessa forma, toda vez que você ganha milhas, né? Através de voos, né? Ela renova o tempo de expiração. Mesmo uma compra pequena de R$50 pode estender a validade de 100 mil milhas por mais 12 ou 36 meses, a depender do clube, né? Bônus, o que é bônus, né? É o benefício extra oferecido em promoções, pode ser milhas adicionais na transferência de pontos, na compra direta de milhas ou na assinatura de clube. Bônus multiplicam o poder de acúmulo e são o principal motor de lucro do mercado, né? Qual é o contexto? No mercado de milhas, quase nada deve ser feito sem bônus. Transferir pontos sem bônus é como pagar preço cheio na Black Friday, não vale a pena de jeito nenhum. Você está deixando muito dinheiro na mesa, né? Exemplo, Clube Smiles Gold dá mais 80% nas transferências. Seus 50 mil pontos Livelo transferidos com bônus de 80% viram 90 mil Smiles em vez de 50 mil. São 40 mil milhas extras que não lhe custaram nada, né? Só você ter a assinatura do clube lá e transferir na data correta. Uma dica prática, né? Combine fontes de bônus, né? Clube pago, né? Promoção sazonal de transferência, poder somar de 100 a 120% de bônus, né? E ficar atento aos e-mails de bancos e programas que eles geralmente avisam quando tem essas promoções mais interessantes. Validade de expiração de milhas é o prazo que as milhas permanecem utilizáveis na conta. Após esse período, sem qualquer movimentação, acúmulo ou resgate, o saldo expira e a milha é removida da conta, certo? Então, isso aqui é um erro clássico, muita gente deixa a milha expirar e é uma pena, né? Cada programa tem regras diferentes e a validade pode ser estendida por movimentação na conta, assinatura de clube ou categorias elite, né? Então, muitas vezes, só em você assinar o clube, às vezes só em você ter o cartão de crédito da companhia, outras vezes só em você subir de status, né? Na categoria você já estende o prazo de validade. Perder milhas por expiração dos maiores erros, né?
É um dos erros mais comuns e dolorosos, né, de quem está aí no mercado de milhas, né? Para quem tá, os iniciantes. Exemplo, a Latam PES tem 36 meses de validade, sempre é renovada a cada voo. Smiles Diamante já dá 10 anos. Azul, a partir do clube 10 mil, você tem milhas vitalícias, né? Quando você tiver assinatura, não expira. E o Smiles básicos, né, sem clube, dá 36 meses sem movimentação, expirou, certo? Agora, Smiles básico, eu acho que não é 36 meses, não, acho que é 24. Dica prática: programe alertas de 90 dias antes do vencimento para renovar. Basta uma transferência mínima de pontos ou compra de 1.000 milhas. Assinar clube de milhas garante validade estendida ou vitalícia, né? Então, isso aqui é importantíssimo, você está monitorando. Onde é que você vê, onde é que eu vejo, onde vai expirar, Marco? Cada programa tem um local, né? Mas geralmente fica no extrato, né? E às vezes ele tem lá milhas a expirar no extrato, ou tem uma abazinha lá, milhas a expirar, e aí você consegue ver. Tem uns que não mostram, eles têm que pedir no chat da companhia para exibir. Latam PES, definição: é o programa de fidelidade Latam Airlines com acúmulo em voos nacionais e internacionais via parceiros da aliança oneworld, né? Iberia, Qatar e British. As categorias do Latam PES é o básico, prata, ouro e black, e o Black Signature, né? Esqueceu aqui de botar. Black Signature. Contexto: principal programa para quem voa internacionalmente pela América do Sul, né? Porque, de fato, Peru e Chile é muito barato aqui. Com acesso a oneworld, validade estendida para categorias elite e renovação por qualquer atividade na conta. Exemplo, 36 meses de validade base, cada voo acúmulo renova mais 36 meses. Status Black da Lounge dá acesso ao Lounge oneworld. Upgrade, né, gratuito, e 3 malas de qualquer voo da aliança. Dica prática: para manter saldo ativo indefinidamente, basta fazer uma atividade, voo, transferência, compra de milha a cada 36 meses. O programa é forte para emissões internacionais via parceiro oneworld, principalmente via tabela fixa. Smiles, né? É o programa da Gol, com forte atuação domésticas e boas promoções de compra e transferência de milhas. As categorias dele é prata, ouro, diamante, com validade progressiva. É o programa mais ativo em promoções no Brasil, flash sales, bônus de transferência e clubes acessíveis. Ideal para quem foca em voos domésticos e quer revender milhas. Exemplo, prata tem 12 meses de validade, ouro 36 e diamante 10 anos. O clube de milhas alto, vitalício, enquanto mantiver a assinatura, com o clube mais diamante, suas milhas praticamente nunca expiram. Dica prática: Smiles é obrigatório para quem trabalha com milhas no Brasil. Isso aqui não é bem uma verdade. Vou até tirar isso aqui, porque isso aqui não é uma realidade. Assine o clube, aproveite os bônus de transferência semanais e use para voos domésticos com tabela dinâmica em datas flexíveis, né? Existe uma tabela fixa também da Smiles, mas a gente não vai tratar aqui não, que às vezes salva em cima da hora. Azul Fidelidade, né? Programa da Azul, linhas aéreas com destaque para rotas exclusivas no interior do Brasil e excelentes parcerias com cartão Itaú, né? As categorias, né, do clube: Topázio, Safira, Diamante, e agora, a partir desse ano, temos o Diamante Unique e o Azul One, né, que é apenas por convite e ainda não está ativo. Pelo menos eu não conheço ninguém que tenha conseguido esse status. O Unique você precisa de 26 voos, né, com a Azul para alcançar esse status Unique. Inclusive, teve mudança agora de acesso à sala VIP em Viracopos da Azul. Diamante não tem mais acesso lá, sempre teve, e era ilimitado, agora só a partir do Diamante Unique e o Azul One. Contexto: Azul é a companhia com mais destinos domésticos do Brasil, atendendo cidades que a Latam e a Gol não cobrem, principalmente interiores, tem interior que é só Azul. Seu programa tem pontos renováveis via cartão co-branded e clubes competitivos, né? O que é interessante também aqui na Azul é que ela valoriza muito
tempo de clube. Então, quanto mais tempo você tem assinando o clube, mais bonificação você tem nas transferências, né? Então, a validade padrão de 24 meses, com cartão azul, a renovação automática. Clube 10 mil, né? A validade é vitalícia, né? E Sweet Spot, né? Que é uma rota muito boa com ela, por exemplo, é trechos curtos, como o Salvador Lençóis. Custa só 2.200 milhas em alguns períodos, né? Enquanto na pagante custa mais de R$600. Então, muito, muito bom usar essas rotas aqui com milhas. Dica prática, se você mora em cidade do interior ou viaja para destinos regionais, Azul é imbatível. O cartão Azul, Azul Itaú Infinity combina acúmulos acelerados, mais pontos qualificáveis, mais validade infinita, certo? Então, terminamos aqui o nosso glossário básico, certo? Vamos depois trazer o intermediário e o avançado, beleza? Então, meu nome é Marco César, especialista em milhas aéreas. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!